Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer um trabalho diferente. Vamos conversar aqui com o professor Bruno, ele é um cientista político. Nós vamos discutir 3 itens que eu considero importante para esclarecimento da população e ter uma consciência do que está acontecendo no mundo. E o título desse trabalho hoje, dessa conversa, é uma conversa. Tá? Vai ser assim, conversa sobre cenário geopolítico da atualidade. Nós vamos trabalhar a guerra na Ucrânia, nós vamos trabalhar também a questão russa e vamos trabalhar também o xadrez geopolítico que existe na América Latina. Mas antes eu quero apresentar o currículo do professor Bruno, amigo meu, né? Nós lecionamos na Universidade do Sagrado Coração e professor Bruno é cientista político e social, doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Carlos, UFSCar, bacharel em Ciências Sociais pela UFSCar e é membro do Centro de Estudos de Partido Político Latino-Americano, CEPLA, né, Bruno? Isso. CEPLA, formado também em Direito pela IT e professor de Relações Internacionais da Unisagrado. Então hoje é um bate-papo para saber o que está acontecendo em geopolítica no mundo. Bruno, prazer em tê-lo aqui, fico contente. O Bruno vai esclarecer bastante pelo conhecimento que ele tem, pelos estudos que ele tem realizado. E hoje vamos começar. Bruno, eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você discorrer sobre o assunto, a guerra na Ucrânia, a União Europeia, a questão da OTAN e qual é o papel dos Estados Unidos nessa questão geopolítica. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, a presença aqui, a participação. Sempre muito importante estar debatendo com o professor Macalé, que foi meu professor, lá na 7ª série do Colégio São José. Então, e hoje, parceiro de trabalho, eu fico muito feliz e muito honrado em estar aqui, poder debater o tema que é o tema do senhor, o tema da geopolítica. Então, eu fico realmente muito grato para mim poder estar aqui presente, Bom, então a questão da guerra, guerra ucraniana, União Europeia, OTAN e Estados Unidos é um tema muito relevante, um tema que teve com o início da guerra em fevereiro, meados de fevereiro ali, ele se tornou o principal tema da geopolítica, das relações internacionais, e ali mostra claramente um tema que envolve todas as esferas, Envolve a esfera social, afinal de contas temos refugiados saindo de lá da Ucrânia, envolve questão econômica, por exemplo, sanções econômicas, Muitos falam em uma guerra econômica total, por conta das sanções. Temos questões político-diplomáticas, afinal de contas, uma guerra como essa, ela pressupõe a diplomacia. A diplomacia ela é fundamental, mesmo durante a guerra. E temos questões militares, como o avanço do Putin ali no território ucraniano. E toda a guerra também está envolvida por questões simbólicas, culturais. Então, a Rússia, quais são os argumentos da Rússia? A gente tem um argumento de segurança, de defesa territorial, que é uma forma da Rússia se contrapor à questão da OTAN, ali, da presença maciça da OTAN nos territórios ali da Lituânia, Letônia, Estônia, por aí vai. Tem essa questão militar estratégica, tem uma questão, um dos argumentos do Putin, que ele não fala em guerra, ele fala em operação, é que a Rússia, a Ucrânia, melhor dizendo, estaria sofrendo, os habitantes que falam russo na Ucrânia estariam sofrendo uma perseguição nazista, segundo ele, e ele estaria lá para defender esses habitantes ucranianos, que falam russo. Então a gente tem realmente uma guerra total, uma guerra que envolve todas essas dimensões. A Rússia, com o Putin, fazendo muito uso desse discurso nacionalista, dessa forma de se defender no seu território, isso ele sempre ressalta nos discursos dele, e o que está em jogo realmente é essa posição, esse chamado equilíbrio de poder entre Rússia de um lado e Estados Unidos de outro por conta da OTAN. A gente vê claramente que a Rússia ela perdeu território no poder internacional nos últimos anos,
mais ou menos na década de 90, né? Depois, nos anos 2000, ela começa a retomar a sua economia, começa a ter mais inserção política novamente, como, por exemplo, os BRICS, né? A gente vê a expansão da economia russa, e a Rússia, ela quer novamente reequilibrar o sistema de poder internacional, né? E aumentar as suas defesas, aumentar a sua conquista territorial. A gente pensa talvez numa possibilidade de um maior acordo entre Rússia e China, por exemplo, nos próximos anos, por conta dessa guerra, né? Como também uma forma de restabelecer o equilíbrio internacional, né? O que a gente vê claramente é que aquele mundo unipolar dos Estados Unidos, né, dominante na década de 90, ele está sendo cada vez mais contrabalanceado. A gente tem um mundo multipolar, onde de um lado temos os Estados Unidos, de outro a China, e a Rússia fazendo esse meio de campo, digamos assim, cada vez indo mais para o lado da China, né? Para tentar novamente posições de poder na balança do sistema internacional. Então, é uma guerra, é também uma guerra de narrativas, né, de discursos de um lado e de outro, uma guerra de influência, afinal nenhum país quer perder influência sobre o outro, e guerra de pessoas, né? Então, a gente costuma dizer na ciência política, quem faz a guerra são pessoas são humanas, pessoas erram, tomam atitudes racionais, tomam atitudes emotivas, e a gente tem que tentar compreender quais são essas ações que está por trás dessas pessoas. Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno. Eu entendo, não sei se o Bruno concorda, eu acho que é uma guerra terceirizada. Os Estados Unidos, via OTAN, ele está inserindo, né, o seu contexto geopolítico, e eu acho que o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ele poderia, numa linguagem mais assim, que ele está tendo um boi de piranha, na linguagem comum. Ele está sendo colocado e via OTAN e Estados Unidos manipulado pelo governo Joe Biden. O que você acha disso, Bruno? Concordo, professor. A gente tem ali a chamada proxy war, né, que é a guerra por procuração, que os Estados Unidos, eles, por meio ali da Ucrânia, né, eles enviam ali os seus armamentos, na maioria armamentos de defesa, né, antiaéreo, antitanque, para ter uma presença maciça ali no território ucraniano, como uma forma de falar, olha, nós estamos cedendo armas, nós vamos defender a Ucrânia. Então tem claramente essa intervenção indireta dos Estados Unidos, né? Eu não vejo como interesse dos Estados Unidos entrar de uma maneira direta com soldados, até porque isso poderia realmente ocasionar uma guerra de grandes proporções, com o uso de armas atômicas, né? O próprio Putin já ressaltou isso ali no seu discurso, né? O seu ministro também das Relações Exteriores sempre ressalta. Então não vejo os Estados Unidos como a intenção de fazer uma guerra direta. Até muitos estudiosos falam a Ucrânia não vale a pena para os Estados Unidos, né? Mas eles têm essa chamada guerra por procuração, né? Que é justamente você ceder armas ali para a Ucrânia e a Ucrânia vai tentar se defender de alguma maneira. E a gente pode voltar um pouquinho ali no início da guerra, né? A Rússia teve muitas dificuldades no começo, ainda tem muitas dificuldades, né? De entrar, por exemplo, em Kiev, na capital, né? Agora a gente teve um bombardeio, só para a gente colocar, agora é 28 de junho, né? Então a gente teve um bombardeio 2 dias atrás, dia 26 de junho em Kiev, que foi um bombardeio bem forte, né? Então a gente teve a Rússia, ela entrando no território ali pelo leste, chegando até o centro do país, até Kiev, até um pouquinho no oeste, né? Mas houve claramente um erro de estratégia ali do Putin, né? Ele não conseguiu o que ele queria logo de início. Então os Estados Unidos investiu na defesa da Ucrânia como uma forma de dizer, olha, vamos tentar armar a Ucrânia para a Ucrânia tentar ganhar essa guerra. O que a gente vê agora, né, o que a gente observa é que dificilmente a Ucrânia vai ganhar essa guerra. A gente vê, por exemplo, a Rússia avançando nos territórios do leste, já formando um corredor ali, né, inclusive no Mar de Azov, né, quase chegando ali na Transnistria, né, que é a parte do oeste do território. Então a gente vê claramente a Rússia formando um território ali, um novo território. Não acredito que a Ucrânia vá tomar esses territórios novamente, né, o que eu vejo, o que eu penso que pode acontecer no futuro é a possibilidade de um cessar-fogo, né?
Você acredita que a União Europeia, agora nessa última reunião do G7, está tendo lá na Alemanha, né? Os componentes do G7 deram apoio total ao Zelensky, para que ele possa entrar na União Europeia, né? Não é fácil, mas qual é a vantagem da Ucrânia entrar na União Europeia? Seria uma proteção militar? Ou ele não está levando a população ao suicídio, o Zelensky, com essa situação? Ou ele está mais importando, e assim, porque ele é um grande marqueteiro, né? Ele é um grande marqueteiro, ele conseguiu convencer o mundo inteiro, né? Nas redes sociais. Você acha que esse apoio, recentemente, dos 7 países mais ricos do mundo, dando um aval para a Ucrânia para entrar na União Europeia, isso facilita, mas não termina a guerra, né Bruno? Bom, em primeiro lugar, professor, é importante a gente notar que a União Europeia como um todo, ela possui posições políticas diferentes, né? Então a gente tem países como França, Alemanha, que querem uma solução mais negociada, que querem, já chegaram a falar inclusive para a Ucrânia ceder alguns territórios para a Rússia, né, pensando numa possível solução pacífica. Inclusive essa foi também a proposta da Itália. Mas por outro lado a gente tem os Bálticos e a Polônia, por exemplo, que não querem de jeito nenhum que se ceda territórios, né? Eles querem a guerra até o fim, eles querem que a Ucrânia vença a guerra, porque eles falam, olha, se a Rússia invadiu a Ucrânia, a qualquer momento ela vai nos invadir, né? Porque tem uma questão histórica por trás também ali, a própria cortina de ferro, né? Os Bálticos eram parte da ex-União Soviética, então eles têm um receio realmente. Então é importante destacar, em primeiro lugar, que os 27 membros da União Europeia não possuem posições convergentes, né? Eles têm um conflito claro de posicionamento. E mesmo que a Ucrânia seja aceita não, tenha a possibilidade de ser aceita na União Europeia, isso não significa que ela será realmente aceita. Porque, afinal de contas, os 27 membros da União Europeia precisam aprovar a entrada dela. Então, não sei se os 27 aprovariam, né? Isso vai demandar ainda muita política, isso vai demandar muita troca de benefícios entre os países para alguns aceitarem a entrada da Ucrânia. E tem um terceiro ponto que também é importante a ser ressaltado, que para você entrar na União Europeia, você precisa ter um sistema democrático estável, um sistema econômico estável, e é o que a gente não tem na Ucrânia, né? A Ucrânia está tomada por corrupção há muito tempo, né? É uma economia que, apesar de ter crescido alguns anos atrás, ela está ainda em uma crise, né? Nos últimos anos. Então, os pré-requisitos para a entrada na União Europeia, principalmente a estabilidade política e a democracia em si, ela já é contestada. Então, não acredito que isso vai ser tão fácil também. E aí, a entrada na União Europeia ela envolve principalmente questões sociais e econômicas, né? Então, a livre circulação de pessoas, talvez a adoção de uma moeda única como o euro, né? O que eu não sei se seria possível também ali na Ucrânia. Tem alguns países que, apesar de estar na União Europeia, não adotam o euro, né, como moeda. Então, não sei como será essa discussão, realmente não sei que benefícios isso trará, se isso, na verdade, ocorrerá, né, porque tem uma quantidade de política muito forte para aceitar a Ucrânia na União Europeia. Mas isso faz parte do jogo da guerra. Então, nós vamos negociar uma possível entrada da União Europeia para falar para a Rússia, olha, Rússia, nós estamos apoiando a Ucrânia. Conforme mais você avance no território, mais nós vamos ceder para a Ucrânia para criar uma zona de influência europeia ali dentro, né? Então, isso faz parte das estratégias de guerra também. Diplomacia, política, elas andam em conjunto com a guerra. Olha, eu tive também pensando que o Joe Biden ele está preocupado com as eleições agora de meio de ano, né? Porque talvez ele não consiga maioria no Congresso. No Congresso ele tem maioria, vai perder talvez a maioria, e já no Senado ele não tem maioria. Você acha que ele prolongando essa guerra daria votos para ele conseguir ampliar no Senado, ou você acha que isso é um tiro no escuro do Joe Biden?
Olha, essa é uma pergunta muito, muito interessante, né? E é difícil de ser respondida agora. A gente tem estudos, né, de opinião pública e a relação da opinião pública com a guerra, né? E o que tem mostrado, né, esses estudos, essas pesquisas de opinião pública nos Estados Unidos no início do ano? Quando começou a guerra e o Biden tinha uma atuação mais comedida, a opinião pública desaprovava a atuação do Biden, né? Então a desaprovação do governo Biden aumentou muito, né? Quando o Biden começa a entrar mais fortemente na guerra, quando ele envia, por exemplo, a Kamala Harris ali para os países ao entorno da Ucrânia, né? Quando ele passa a atuar mais diretamente na guerra, a aprovação dele sobe. Então a gente tem um país, como é o caso dos Estados Unidos, que a opinião pública ela presta muita atenção na atuação do líder no plano internacional. Né? O que é diferente, por exemplo, do Brasil. No Brasil isso é menos evidente. E a gente vê, né, que essa opinião favorável e desfavorável ainda oscila. E é interessante essa ligação com a questão da eleição no final do ano, né? Mês de mandato, com certeza, lá, né? Mês de mandato, de mês de mandato. Né? Com certeza, uma das motivações para o Biden ter atuado mais enfaticamente na guerra nos últimos tempos é a eleição do final do ano. Ele está interessado nisso, né? Então a gente tem que olhar também com o olhar de analista, né? E não com o olhar de uma pessoa que gosta ou que não gosta dos Estados Unidos, né? A gente tem que olhar e falar, ó, é o seguinte, ele entrou para a guerra por quê? Porque ele precisa de uma maioria também. E isso é refletido na opinião pública. Ele precisaria de ter uma hegemonia internacional, né? Mostrar que ele é realmente o grande líder do mundo atual, né? Uma coisa que eu andei lendo, no governo Obama, o Joe Biden era vice. O Obama, se eu não me engano, ele fez 7 guerras. O Trump não fez nenhuma. Ele só tirou o pessoal do Afeganistão. Sim. Todo mundo acusa o Trump de tal, mas o Obama fez 7 guerras. Como os Bush também fizeram guerra. Cada vez que um presidente americano cai na cotação nos Estados Unidos, eles criam uma guerra. Você acha que isso é interessante ou faz parte da política norte-americana? Olha, essa é uma questão que envolve uma agenda de pesquisa enorme nos Estados Unidos e é super interessante, né? Então, como você bem ressaltou, o Obama ele aumenta a popularidade dele quando ele entra em guerra. O Putin também, né, na Rússia. Quando ele cai a popularidade, ele faz uma guerra, aumenta novamente a popularidade. E no caso do Trump, apesar dele não ter entrado em guerra, mas a popularidade dele em um determinado momento estava mais ou menos oscilante e nesse momento ele bombardeia o general Soleimani do Irã. Sim. E quando ele mata, né, o general Soleimani, a popularidade dele aumenta. Então não é necessário fazer uma guerra para que a sua popularidade aumente, né, no caso do Trump. Ele teve uma ação isolada, né, que elencou o Soleimani como um terrorista, matou o Soleimani e a popularidade dele aumentou. Então, mas é importante ressaltar, né, um país como os Estados Unidos, a população presta muita atenção nessa atuação do governante em relação a questões externas, né, em relação a questões internacionais. O próprio Trump, quando fez aquela aproximação com a Coreia do Norte, né, também teve um aumento de popularidade. Então a população norte-americana presta muita atenção nisso. Isso a opinião pública conta muito para a política externa e vice-versa. Ah, muito bom. Eu vou colocar mais um assunto aqui, Bruno, para a gente bater papo. A Rússia, a China e a questão euroasiática. Como que você vê a Rússia servindo de facilidade para a China via, vamos chamar assim, Rota da Seda, a nova Rota da Seda, né, que abrange mais de 65 países e que a Rússia seria a interligação. E isso poderia afetar os Estados Unidos e a União Europeia ou eles ficariam dependentes do governo do Xi Jinping? Essa é uma questão interessante também, porque a gente vê que no desenrolar da guerra, os países ocidentais aumentaram as sanções, né, com o intuito de
sufocar a economia russa, né? E o que aconteceu? A Rússia começou a vender petróleo mais barato e começou a vender mais para quem? Para a Índia e principalmente para a China. E começou a vender muito petróleo. Afinal de contas, a economia chinesa ela teve agora um certo declínio nos últimos meses por conta do fechamento da questão da pandemia do Covid, e agora está precisando comprar mais petróleo porque teve a reabertura, né? Então a gente tem ali uma tendência, por incrível que pareça, da economia russa aumentar ali o seu poderio por conta dessa parceria com Índia e China, né? E principalmente com a China. A China ela tem claramente a Rússia como uma parceira estratégica, tanto que ela não se posiciona contra a Rússia na ONU, por exemplo, né? Ela mantém uma posição de abstenção. A China quer uma solução para a guerra, ela quer realmente acabar com a guerra porque ela tem interesses comerciais, né? E quanto mais instabilidade política, pior para a China. Então ela quer acabar com a guerra, mas ela ao mesmo tempo não vai se opor à atuação russa, ela não vai realmente demonstrar isso claramente, porque ela vê a Rússia como um parceiro central justamente na balança do poder internacional, né? Porque a gente tem de um lado os Estados Unidos, países ocidentais, e de outro lado a China crescendo economicamente, crescendo politicamente, com um poderio militar cada vez maior, e a tendência é que a China passe os Estados Unidos no seu poderio militar nas próximas décadas. Então a gente vai ver cada vez mais esse jogo de poder entre Estados Unidos de um lado e China de outro. Inclusive tem um livro muito interessante que trata sobre esse tema, né, que chama A Caminho da Guerra, né, do Graham Allison, que é um cientista político norte-americano, que ele vai justamente falar que grandes potências sempre fizeram guerra. Estaríamos nos aproximando de uma nova guerra, né? E ele faz toda a argumentação fantástica dele, é um livro muito bom. E a gente tem realmente um conflito ocorrendo, mais ainda eu vejo a China como uma grande dependente também dos países ocidentais, né? Eu vejo a China ainda prestando atenção aos valores ocidentais, ainda dialogando com empresas ocidentais, né? Culturalmente a China também gosta por exemplo, do futebol ocidental, do basquete. Então a China se liga ainda com o Ocidente, né? Eu ainda vejo a possibilidade de uma cooperação. Ainda não vejo uma guerra ocorrendo, né, como alguns dizem. Mas, claro, existe um balanço de poder, né? China de um lado, provavelmente com a Rússia, com a Índia, né? Até colocando o Brasil nesse meio tempo, né? Alguns falam, né? E de outro lado, Estados Unidos, União Europeia, né? E fazendo Japão, né? Fazendo aquela aliança do chamado Indo-Pacífico ali, né? Então tem realmente um jogo de poder ocorrendo. Olha, sei lá, eu tenho assim uma perspectiva de que a China, em 2025, das leituras que eu tenho feito, Bruno, a China provavelmente será a maior potência econômica entre 2025 e 2030. A diferença entre a questão hegemônica entre Estados Unidos e China é que a China ela não quer ser hegemônica. Não está preocupado, o dólar, né, manda no mundo, né, e o yuan não vai mandar no mundo. Ela trabalha mais com infraestrutura, investindo em países como o continente africano, eles estão investindo maciçamente. E isso muda a concepção de mundo geopolítico? Você acha que esse tipo de investimento que a China tem feito? Porque os Estados Unidos só existe democracia quando eles mandam. Eu costumo brincar que só existe democracia quando os Estados Unidos mandam. Agora a China está indo por um outro viés de infraestrutura, né, sem ser monopolista. Sim. Você acha que isso interfere? O que você acha? Olha, eu acho que a China ela tem realmente o foco na China é a questão militar e econômica, né? Então, defesa ali territorial. Então, a gente tem, por exemplo, as grandes batalhas da China têm sido no Mar do Sul da China, de questão de território, de pegar ilhas, né? E tem essa parte militar. Tem a parte econômica, né, de construir o chamado colar de pérolas, né, construir ali a nova Rota da Seda, que é super importante. Então, ela investe naqueles países, investindo na África, investindo na Europa, por exemplo, né? Então, a Itália está sendo ali uma grande receptora de investimento chinês.
Mas a gente tem também uma lógica de maior inserção da China, não somente na questão econômica e militar, mas também na questão cultural. Então a China está preocupada em difundir a cultura chinesa pelo mundo. A gente vê, por exemplo, escolas de chinês do governo chinês que dão aulas no mundo todo. Inclusive aqui no Brasil, né? Certo, Inclusive eu fiz aula lá. Eu fiz 6 meses de aula de chinês, mas você parei. Conseguiu guardar daqueles nomes lá? É difícil, é difícil. Então, assim, a gente tem a China, ela não está preocupada somente com a sua questão militar e econômica, ela está preocupada também em passar uma boa imagem ao mundo na questão cultural. E aí é uma questão histórica da China, né? Nós temos sempre que entender China a partir do confucionismo, né? Toda a construção filosófica da China. E essa construção filosófica do confucionismo, ela envolve questão econômica, ela envolve expansão territorial e ela envolve também questão cultural, né? Então não tem como dissociar. Então eu vejo o movimento da China cada vez maior para a questão cultural também. A gente vai ver cada vez mais o cinema chinês chegando para nós, a música chinesa, até o esporte chinês, né, como o futebol, isso vai cada vez mais chegar para nós, é uma tendência, né, e para justamente a China passar uma boa imagem ao mundo. Você acha assim que há uma decadência americana? Isso é correto? Depende em que área, de que área você vai analisar? Se a gente for pegar, obviamente, os dados ali de década de 40, 50, 60, né, quando os Estados Unidos, década de 60 principalmente, né, quando a gente tinha um crescimento econômico e político norte-americano absurdo, década de 90 também, que o mundo unipolar, né, ali a gente conseguia ver uma clara ascensão do sistema político norte-americano, do ideal de democracia norte-americano, né. Hoje em dia os valores já não são os mesmos, né. Primeiro que a economia chinesa cresce muito, existe uma contestação do sistema democrático no mundo em geral, né? A China, inclusive, é uma das principais contestadoras, né? E aí vem aquele velho dilema, o que deve ser melhor, né? A liberdade ou a segurança, né? Então a China claramente investe na segurança, né? Na segurança da sua população. Então, assim, existe uma guerra econômica sendo travada e existe uma guerra no plano simbólico, cultural também, e a gente vê claramente que os Estados Unidos sofreram uma retração no aspecto econômico. No cultural, eu acredito que consegue se manter ainda por um bom tempo, né? A democracia ainda é um grande sistema político, apesar de ter sofrido com grandes objeções nos últimos anos, né, de diversos países. Ah, legal. Vamos mudar agora a rota e vamos chegar no xadrez geopolítico da América Latina. A questão da América Latina é complicada. Recentemente nós tivemos eleições na Colômbia e foi a primeira vez que a Colômbia consegue ter um governo progressista, denominado de esquerda, né? Onde o Presto, né, que ganhou a eleição, tinha como vice a Francia, né? Francia, né? É o nome da vice, uma ativista ambientalista, uma negra, né, num país ainda que tem um problema muito racial, e de repente, o Boric no Chile. Você acha que o xadrez da América Latina ele está retomando no período do governo Lula, que você tinha o Evo Morales, né, ou José Mujica, você tinha também o Hugo Chávez, né, o Correia no Equador? Você acha que está havendo uma retomada do governo progressista contra esses governos ultradireitistas que estão aí? Olha, a gente acho que tem que aguardar um pouquinho ainda, né, para ver o que vai acontecer. Mas o que eu vejo claramente, nós tivemos anos 90, onda neoliberal, né, todos os países, por exemplo, da América do Sul. Aí, no final da década de 90, início dos anos 2000, a gente tem a chamada onda rosa, né, que é a onda progressista, que aí envolve o Brasil, envolve o próprio Chile, Argentina, né? E tem diferenças na esquerda, né? Então tem uma esquerda mais progressista, uma esquerda mais pró-estabilidade econômica, como é o caso do Brasil, né? Inclusive com reformas liberais, e tem uma esquerda mais radical, né? Como é o caso, por exemplo, da Venezuela e por aí vai.
Então tem diferenças, né, entre essa esquerda. Aí vem 2015, 2016, a gente vê o fenômeno da direita e da extrema-direita nascendo, né, em alguns países aqui, no caso do Brasil, né, da extrema-direita, se fortalecendo, né, e agora a gente vê uma retomada, não digo que é tímida, né, mas ainda está calcando algumas posições no cenário geopolítico aqui da América do Sul, em alguns países, né, então a gente teve o Boric no Chile, né, e é interessante notar que ele tem uma plataforma de esquerda não radical, né, é uma esquerda muito mais liberal, então tem uma diferença em relação a outros países também. Na Colômbia agora, né, pela primeira vez um político da esquerda é eleito, a gente vê então uma tendência de mudança ali na Colômbia também. Eu duro que o jornal realça tanto que ele foi guerrilheiro, sabe? Sabe? Coloca isso aí como, sabe, pano de... E é interessante que na Colômbia não tem como a gente pensar a política sem relacionar com os acordos de paz com as Farc, por exemplo, né? Isso foi uma discussão muito importante lá. E o tema das eleições da Colômbia foi a corrupção, né? Que foi o tema de 2018 no Brasil, né? Então os dois candidatos eram anticorrupção, sendo que o candidato da extrema-direita, né? Uns colocam de direita, outros de extrema-direita, né, que eu não me recordo o nome dele agora. Ele era completamente anticorrupção, só que ele já tinha sido prefeito de uma cidade, né, Bucaramanga, que ele sofreu denúncias de corrupção, né? Então, faz parte da retórica dos políticos. Mas a gente vê na Argentina também, né, o Alberto Fernandes, da esquerda, que veio depois do Macri. E tem países que ainda se mantêm com uma tradição, só que aí de centro-direita, né, como o caso do Lacalle Pou, no Uruguai, né, que também é de direita, mas é muito mais de centro-direita, né? Então a gente vê sim um retorno da esquerda, mas se isso vai se manter por muito tempo ainda é complicado. Na questão mexicana, né, o Obrador, que é o presidente, o que você vê, por estar próximo dos Estados Unidos e muitas vezes tem independência, como que você vê a política do Obrador lá no México? Olha, o Obrador ele tem se posicionado, ele tem se colocado mais como na seara ali entre o populismo de esquerda, né? Eu tenho visto, por exemplo, algumas tentativas de... se eu não me engano, teve uma eleição agora no México há um tempo atrás, né? Que ele... legislativa, né? Legislativa, né? Então, a gente tem ali está dentro das normas, está dentro das leis, né? Mas a gente vê um presidente que quer talvez se manter mais no poder. A gente não sabe, né, a consequência disso. Então, ele é importante, ele fez reformas, né, sociais, ele tem um relacionamento, de certa maneira, um bom relacionamento até com os Estados Unidos, né, nos últimos anos, mas ele vai um pouco mais para a esquerda populista, né? Não digo esquerda radical, né, mas uma esquerda mais populista mesmo, tanto que ele já foi até elogiado pelo Bolsonaro em determinados momentos, né? Falar nisso... O que você achou da Cúpula das Américas? Você andou lendo alguma coisa da Cúpula das Américas? Porque ela teve uns probleminha, né? Os americanos falam em democracia, mas ao mesmo tempo não permitiu entrar a Venezuela, Cuba, participar entre os 35 países que faz parte da Cúpula das Américas. Você acha que, não sei se você leu, o resultado dessa Cúpula das Américas foi benéfico ou você acha que foi só um encontro para dar poderio para o governo Biden, pensando nas eleições de... Benéfico para quem, né? Olha, toda a cúpula diplomática ela é essencial para a gente entender o posicionamento dos países no cenário geopolítico, né? No cenário econômico, político. Então, ela é importante, né? Ela realmente teve ali a sua importância. Mas a gente vê claramente os Estados Unidos tentando manter a sua influência, apesar de eu não enxergar a América do Sul como a área primordial dos Estados Unidos. Isso está claro, né? Nunca foi a área, digamos, a menina dos olhos dos Estados Unidos, né? É uma área para ele manter a sua zona de influência, né? Então ele vê com preocupação, por exemplo, a entrada da China, né? Em alguns países. A gente vê realmente alguns países da América Central, por exemplo, a China está muito forte ali.
alguns países também da América do Sul, na região mais no norte ali, também a China entrando muito fortemente. Então ele tem essa clara preocupação, né? Manter o seu entorno geográfico sob, não o seu domínio, né? Mas sob a sua influência. E ele vê com preocupação a questão da China, né? E o Brasil, ele é um parceiro super importante dos Estados Unidos, então por isso teve a reunião dele, do Biden, com o Bolsonaro, por exemplo. Olha, eu vou voltar um pouco na Europa agora. Vou voltar um pouco na Europa da eleição do Macron e o papel da Le Pen, né, ultradireitista, que no Congresso agora, né, o Macron ganhou a eleição, mas acho que terá dificuldades para governar, em função que ele não está conseguindo maioria no Congresso. O que você acha disso? Você tem visto alguma coisa assim? Sim. O Macron, ele foi eleito, né, mais ou menos da seguinte forma: olha, nós vamos te eleger, agora você tem que realmente governar e a gente vai te cobrar mais ainda. Mais ou menos assim que funcionou. Assim como quando a Dilma foi eleita, né, pelo segundo mandato. Né, tudo bem, nós vamos te eleger, mas você vai ser cobrado. Então, eu acredito, eu vi os franceses dando esses depoimentos muito claramente, né? Vamos votar no Macron porque a gente não tem como colocar uma de extrema direita no poder, né? Uma ultradireitista no poder. Então a gente coloca o Macron para ele manter uma certa estabilidade política, né? Mas novamente, em todo país democrático, né, é necessário ter maioria. Né? E o Macron, ele vai ter grandes problemas de governabilidade com a ascensão de grupos mais radicais, né? Até mesmo do Partido Verde, por exemplo, né, que também faz de certa maneira uma oposição em alguns tópicos, né? Então é necessário o quê? Negociar, é necessário formar maiorias para ter os seus projetos aprovados. Caso contrário, ele vai ter muito problema para governar. Porque uma das bandeiras do Macron é elevar a questão da aposentadoria de 62 para 65 anos. Né? E aí ele vai encontrar um grande revés da população jovem, porque de 62 para 65 são 3 anos. Sim. E aí esses jovens não vão aposentar. Então existe assim uma corrente lá de jovens que acha que isso daí vai prejudicar a aposentadoria deles. É um embate que o Macron vai ter que enfrentar, e a Le Pen, como ela mudou o discurso, antes ela vinha com um discurso bem radical, né? Sim. Aí ela inverteu para a parte socialista, que ela não é tão contra os imigrantes, né, os refugiados, e com isso ela teve uma elevação. Você pensa mais ou menos assim? Sim, com certeza, né? Então a reforma da Previdência está sendo debatida, né? A gente tem uma possibilidade de ser aprovada e na França a gente tem uma população muito combativa, né? É diferente um pouco da população brasileira, que é mais seletiva na sua combatividade, né? A gente vê isso, o que aconteceu, por exemplo, nos últimos anos, né? Mas a população francesa ela é bem combativa e ele vai ter problemas, né? Ele vai ter problemas de governabilidade caso isso seja aprovado. Já vai ser difícil ser aprovado, né? E caso seja aprovado, ele realmente vai ter uma oposição bem grande entre os jovens, né? E é como você bem ressaltou, né? A gente viu nessas eleições a Marine Le Pen tendo um discurso menos extremado, né? Realmente. É um reposicionamento buscando talvez uma eleição em uma próxima eleição, porque o que a gente vê é o crescimento dela dos últimos anos, né? Então, esse fenômeno da extrema-direita, ele não é que ela não foi eleita. Ela não foi eleita, obviamente, mas ela cresceu. Realmente. Bom, nós estamos quase chegando no final. Bruno, eu gostaria que agora você falasse do Brasil. Brasil, um pária internacional. O Brasil, ele não consegue ter acesso aos grandes encontros internacionais, e quando ele aparece como um pária, sabe? Sem notoriedade. Para a gente encerrar, como que você vê o Brasil atual, do governo atual, como um pária internacional? O que isso reflete para a população? Olha, professor, a gente tem nos últimos anos, né, uma mudança de direcionamento do Itamaraty, né, que é o Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty sempre foi pautado por uma atuação mais pragmática, uma atuação
de defesa de valores de direitos humanos, né, de inserção internacional, de fazer parceria com o mundo todo, né? Então a gente viu isso claramente, por exemplo, mesmo durante o governo FHC, durante o governo Lula, uma diversificação de opções tremenda, né, com os acordos com os países do sul, né, do sul do globo, no governo Dilma também, e também durante o governo Temer, apesar de ter tido uma mudança ali enquanto o Lula, por exemplo, era muito mais multilateral, o governo Temer passou a ser muito mais bilateral. Mas havia uma certa estabilidade no Itamaraty, né, na condução da política externa do Brasil. Com a entrada do Bolsonaro, a gente tem uma mudança completa de valores do Itamaraty, né? Então, valores antidemocráticos, valores anti-globalismo, né, que eles ressaltam a todo momento, uma construção de um sistema mais voltado para ideais de extrema-direita, então se unindo com o Trump, se unindo com o Viktor Orbán na Hungria. Então, existe uma mudança, uma ruptura com os valores tradicionais do Itamaraty. Então, esse é o primeiro ponto, né? Existe claramente essa mudança. O segundo ponto o Brasil está sendo visto no plano internacional, principalmente na questão ambiental, como um pária, né? Então, a gente teve agora o assassinato de 2 pessoas na floresta amazônica, e isso mostra cada vez mais que o Brasil não está preocupado com a questão ambiental, né? Então, privilegia-se a mineração, privilegia-se a pesca predatória, exatamente, ao invés da defesa da sustentabilidade, da defesa do meio ambiente. Então, o Brasil, se continuar nessa toada, cada vez mais vai ser visto como um pária internacional por não proteger o seu meio ambiente, né? O que realmente traz consequências muito negativas. Já existem especialistas falando que caso o Bolsonaro seja eleito novamente e ele continue a não prestar atenção para a questão da Amazônia, o Brasil pode sofrer sanções econômicas. E sanções econômicas num país que já não cresce economicamente, que já tem desemprego alto, inflação alta, a tendência é a população sofrer muito com isso. Estamos chegando ao final, é óbvio. Eu comecei a ler o livro do Celso Amorim, que foi aí um grande, né, diplomata nos governos Dilma, Lula, né? Foi também ministro da Segurança. E ele, nas primeiras leituras que eu fiz, Bruno, eu vi assim, o livro chama-se Laços de Confiança. E numa das partes, nas orelhas ali do livro, ele diz o seguinte, que o Brasil sempre esteve de costa para a América do Sul. Se a gente pensar bem, o Brasil são 10 países que têm fronteira, quase 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres, com mais de 7.800 quilômetros de litoral, mas na fronteira terrestre o Brasil ele não faz essa parceria com os demais fronteiriços. Você acha que o Celso Amorim, pelo conhecimento dele, ele falou uma coisa que era notória e que o Brasil precisa rever esses conceitos de parceiros? O que você acha? Para a gente encerrar. Enfim, Celso Amorim é uma figura emblemática da nossa diplomacia, né? Não li o livro dele, mas pensando assim no panorama da nossa política externa sul-americana, né? O Brasil tem uma história de aproximação muito recente com a América do Sul, em geral, né? Então, se a gente for pegar século XIX, teve guerra do Paraguai, né? Já era uma relação não muito amistosa. Início do século XX até meados da década de 40, o principal parceiro do Brasil sempre foi os Estados Unidos, né? Então havia um americanismo ideológico muito, muito forte. Isso muda um pouquinho ali com os governos democráticos de 46 e 64, né? O Brasil tenta a construção da chamada OPSA, né? Ali a ALADI também, né? Um primeiro processo de integração regional, mas ainda muito incipiente, e aí vem os governos militares e qualquer tipo de integração regional, de fortalecimento da América Latina é deixado de lado em prol de uma ideologia de matança, né? De uma ideologia de união ali entre os governos militares, e que causou realmente um genocídio nas populações dos países, né?
O advento da democracia no século, na década de 80, né, década de 90, a gente tem o Brasil se voltando mais para a América do Sul. Então, o próprio Tratado do Mercosul, né, o Tratado de Assunção, que foi assinado em 91, né? A gente tem ali um dinamismo maior, mas apesar de ter um dinamismo maior, não há uma integração de fato, né, como deveria ser, como por exemplo, como é o caso da União Europeia. A gente tem uma integração econômica mal feita, né? Não temos integração social, né? Tem um pouquinho de integração social, porque você pode, por exemplo, viajar para outro país com um documento, né? Mas toda a questão trabalhista ainda é complicada. E não temos infraestrutura construída, então a gente não tem, por exemplo, questão de ligação de trilhos, né, de trem, que, por exemplo, daria até o Pacífico, daria até o Chile, que seria uma rota muito importante econômica, né? E não tem. Isso, a meu ver, talvez seja uma das críticas dele até, né? Faltou uma posição maior de liderança do Brasil quando o Brasil, no caso durante o governo Lula, por exemplo, quando o Brasil era o grande líder, investiu, mas não investiu mais do que deveria, a meu ver, essa é a minha opinião, né? Ali no governo Lula a gente tem um claro investimento maior na integração regional, uma preocupação maior, mas houve digamos, para você ter um processo de integração forte, você precisa investir mais. Nas relações internacionais a gente fala que tem um termo que chama paymaster, né? Você tem que pagar pela integração. É o que a Alemanha faz na União Europeia. Quem sustenta a União Europeia é a Alemanha e anteriormente a Inglaterra. Eles pagavam com investimento. O Brasil poderia ter feito isso de uma forma mais emblemática quando ele estava ali no seu auge, em 2005, 2006, 2007. Não fez, né? Então talvez, não sei, essa seja uma crítica dele, porque ainda existe a integração, uma integração política, mas a integração econômica está muito defasada, a integração social está muito defasada e a infraestrutura, então, está longe, né? E teve esse avanço durante o governo Lula. Depois, governo Dilma, Temer e Bolsonaro, a integração, no Bolsonaro praticamente a integração não existe, porque o principal parceiro do Brasil é a Argentina. Sim. E ele tem um conflito ideológico com o Alberto Fernandes, mas para se crescer a economia de um país como o Brasil, para o Brasil crescer, ter mais estabilidade, ele precisa da Argentina. Não importa se é de esquerda, não importa se é de direita. Ok. Então, gente, olha, tivemos aqui uma boa aula de geopolítica com o professor Bruno. Ele esclareceu de maneira bem lúcida e isso vai servir para vocês, viu? Fazer uma reflexão. Eu acho que nós estamos vivendo a desglobalização. Você acha o quê, Bruno? Olha, essa é uma discussão para a próxima desglobalização. Porque o Putin, na reunião dos BRICS, né, ele disse o seguinte: o mundo unipolar acabou-se. Nós estamos vivendo a desglobalização. Vai ficar isso para futuras, né, reuniões, conversa com o Bruno para esclarecer melhor. Ele tem um conhecimento imenso de tudo isso. E eu também agradeço, né, a gentileza do professor, Dr. Bruno, estar aqui com a gente. Quer dar algumas palavras? Tá, Bruno? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer enorme, né, poder falar com o senhor. Já disse, né, meu professor, meu companheiro de profissão, sempre aprendo muito. Mas agora eu que aprendi, né? Então, é um prazer enorme poder colaborar. Conte sempre comigo para quando precisar. Ok, obrigado. Até mais para vocês no cenário geopolítico no nosso canal. Você que se interessa por esse tipo de assunto, eu tenho um curso que fala da geopolítica do continente asiático. Vai lá na descrição desse vídeo e acesse o link.